Parece que eles já foram, uma vez, um casal poderoso, casados e estrelas do TikTok. Tudo bem, vou falar a verdade. Acho que você não está pronto. Mas, de acordo com os registros do tribunal, ela temia pela própria vida. E semanas depois que uma esposa postou este vídeo, acusando seu marido de ser um pedófilo, uma ligação assustadora chegou ao serviço de emergência. Mas eu podia ouvir uma mulher ao fundo gritando e chorando, algum tipo de estrondo alto ao fundo. Agora, os dois estão mortos. O que aprendemos sobre o que supostamente aconteceu e as alegações grotescas que ele enfrentou antes de desencadear violência dentro da casa dela. Estamos no On The Case, apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. É assustador olhar para o rastro nas redes sociais que pode estar no centro deste caso de Oklahoma e ver a postagem que pode ter desencadeado a violência junto com ordens judiciais que aparentemente não conseguiram impedir isso. Ok, se você viu esse anel de menino no TikTok como eu só compra, clica no link e compra, acho tão fofo. Esta é Sarah Gilson. Ela era uma influenciadora digital baseada em Tulsa. Ela tinha mais de 14 mil seguidores no TikTok e suas redes eram voltadas para estilo de vida. Era estilosa e sugeria itens para quem queria comprar. E ela também era mãe de 2 filhos. E, infelizmente, essas crianças agora vão crescer sem a mãe delas. Sarah também usava o sobrenome Duffy. Ela era casada legalmente com Jeremiah Duffy, de 48 anos, que era conhecido como Sean. Aqui está uma foto dos dois juntos. E nas redes sociais ele era conhecido como Duff Daddy. Ele tinha muitos seguidores no TikTok. Essa postagem era de uma conta anterior. A conta principal dele, porém, Duff Daddy One, no TikTok, tem mais de 347 mil seguidores, agora está privada. E isso pode ter a ver com o que Sarah aparentemente postou recentemente sobre Sean nas redes sociais. Então, vamos falar sobre o que aconteceu. Parece que isso ocorreu nas últimas semanas. Este é um post que Sarah colocou no TikTok dela em 11 de julho. Agora isso virou tendência. Você deve ter visto nas redes sociais pessoas sentadas como no começo de um documentário da Netflix. Mas o post da Sarah diz, abre aspas, me preparando para quando a Netflix lançar um documentário sobre meu futuro ex-marido, que eu acabei de descobrir que é um pedófilo. E essa postagem já tem mais de 17 milhões de visualizações. Então, quando viram a postagem, as pessoas começaram a se perguntar: sobre o que, afinal, ela falava? Ao analisar os registros do tribunal, percebe-se que nem sempre foi tranquilo com os Duffys. Esta é a rede de tribunais de Oklahoma, usada para obter informações ao cobrir um caso no estado. Dependendo do condado, Oklahoma pode ser um lugar bem difícil para conseguir documentos, especialmente quando você está ligando de fora do estado. Mas o SCN, esse banco de dados, realmente fornece uma boa quantidade de informações logo na página inicial dos casos. Então, quando procuramos por Jeremiah Duffy, podemos ver que no dia 10 de junho, Sarah entrou com um pedido de medida protetiva contra ele. E o juiz determinou que Sean deveria ficar longe da casa da Sarah e que ele precisava manter uma distância de 100 jardas dela o tempo todo. No mesmo dia, 10 de junho, outra mulher entrou com um pedido de medida protetiva contra Jeremiah Sean Duffy. E nessa medida protetiva, um juiz ordenou que Sean ficasse a 100 jardas de distância de, abre aspas, da criança e da casa da criança o tempo todo. Sarah postou no dia 20 de junho este vídeo aqui do oceano com as palavras escritas, abre aspas, e ele com certeza fez isso. Agora, a legenda dessa postagem era mais longa, e foi isso que ela disse, abre aspas, obrigado por essa tropa. Seus pensamentos, orações e cartões presentes significaram mais do que você imagina. Enquanto estou de luto e tentando lidar com a pior coisa possível, estou focado apenas nos meus filhos e no bem-estar deles. A segurança e a saúde mental deles são minha única preocupação agora. Nós não estamos bem. E não tenho certeza se algum dia serei o mesmo, mas Deus tem sido muito fiel nesse processo. Sinto a presença dele em tudo que faço. Vamos lembrar de orar pela vítima e respeitar sua privacidade. Então, isso é o que sabemos sobre o que supostamente levou às ordens de proteção em junho e às postagens que você acabou de ver aí. Então, o jornal Oklahoman relata que a mulher que não é Sarah e apresentou a ordem de proteção é a mãe de uma garota de 15 anos que jogava no time do Duffy, porque ele também era treinador de basquete juvenil. E a ordem alega que outro treinador flagrou ele, beijando e apalpando uma garota de 15 anos.
E a garota também teria dito à mãe que Duffy enviou mensagens de texto inapropriadas para ela, a convidou para um hotel e deu dinheiro para ela, abre aspas, mantê-la calada. Conduta similar desse treinador com essa jogadora menor de idade já havia sido relatada ao longo de um período prolongado em várias jurisdições policiais de diferentes estados antes deste incidente, informaram policiais à NBC News. Agora, o jornal de Oklahoma também relata que o processo de Sarah afirma que Duffy ameaçou se matar, que ele, abre aspas, fugiu e estava armado. Agora, a polícia aparentemente estava tentando encontrar Sean depois que essa ordem foi registrada em junho. Quero destacar que essa não foi a primeira vez que Sarah aparentemente pediu uma ordem de proteção contra Sean Duffy. Isso é de 2021, e foi aqui que Sarah solicitou uma ordem de proteção. E essa ordem foi indeferida porque, de acordo com os registros do tribunal que podemos ver, Sarah não compareceu ao tribunal. E parece que depois disso, Sean e Sarah ainda estavam juntos, de certa forma. Há fotos deles juntos nas redes sociais. Após as notícias da semana passada, uma repórter de televisão local de Oklahoma publicou que havia entrevistado os Duffys no início do ano para uma matéria que não era sobre eles. Mas eles estavam juntos. Mesmo havendo uma ordem de proteção contra Sean, parece que isso fez pouco para proteger Sarah. Na quinta-feira, 23 de julho, a polícia atendeu a um chamado na casa do casal em Collinsville, Oklahoma. Era por volta das 11h15 da noite. Ela disse que tentava ligar para ele, mas dava para ouvir uma mulher gritando e chorando ao fundo. Algum tipo de estrondo alto ao fundo. A polícia correu para a casa de Sarah e minutos depois os operadores disseram isso. Aquele homem mais velho que estávamos procurando algumas semanas atrás, depois que ele foi pego beijando uma menor. Quando a polícia chegou à casa de Sarah, eles a encontraram morta. Sean também estava lá. Ambos tinham levado um tiro na cabeça. A polícia acredita que Sean atirou em Sarah e depois se matou, de acordo com a NBC. Agora, as acusações que Sean enfrentava eram muito graves. Então, você pode estar se perguntando por que ele ainda estava solto e não sob custódia, mesmo com acusações pesando sobre ele. Bem, de acordo com a NBC News, Sean era membro da tribo Osage e o suposto abuso sexual aconteceu em terras tribais, e isso significa que as autoridades locais não tinham jurisdição sobre o caso. A polícia disse que enviou o caso para uma acusação de ato libidinoso com menor ao escritório do procurador dos Yamoakiwa. E em um comunicado de imprensa enviado para veículos de comunicação, a polícia disse, abre aspas, este incidente foi considerado um crime grave sob a Lei Federal de Crimes Graves em Terras Indígenas. O relatório sobre ato libidinoso com menor foi enviado ao escritório do procurador dos Yamoakiwa para revisão, encerrando a jurisdição da polícia de Owasso sobre este incidente. Então agora você também tem pessoas que conheciam esse casal dos dois lados. Eles afirmam que Sean tinha um passado sombrio. A ex-esposa de Sean disse ao TMZ que ele a ameaçou várias vezes durante o relacionamento de 20 anos. Ela disse que considerou a violência. Sean supostamente matou Sarah a tiros e depois se suicidou. Ela afirmou que foi chocante, segundo o TMZ, mas ela não ficou surpresa. E ela acreditava que não foi só a postagem no TikTok alegando que ele era um pedófilo que causou essa violência mortal, mas também acredita que havia algo em Sean, que ele ficava com ciúmes. E a ideia de que uma parceira o deixaria era algo com o qual ele não conseguia conviver. Agora, o ex-marido de Sarah, que também é o pai dos 2 filhos dela, falou à revista People. Ele disse, ela estava em um relacionamento em que o abuso doméstico parecia normal. Implorei por anos para que ela saísse dele. Eu me ofereci para ajudá-la de qualquer maneira que pudesse para que ela se afastasse dele, mas ele parecia controlá-la de alguma forma e ela não conseguia se afastar. Foi o que Lyle Landers disse a People, apenas 2 dias antes de morrer. Sarah postou isso no TikTok. É a última postagem dela. E é ela na proa de um barco olhando para a água com as palavras: que seja lá o que foi aquilo, nunca mais me encontre. Há uma página no GoFundMe arrecadando dinheiro para os 2 filhos dela. E diz em parte, abre aspas, Sarah era uma mãe incrível. Os filhos dela eram o centro do seu mundo e tudo o que ela fazia era por eles. Ela os amava intensamente, trabalhava duro para sustentá-los e sonhava em dar a eles a melhor vida possível. Agora conosco para comentar o caso está Jack Rice, advogado criminalista, ex-promotor e ex-agente da CIA. Obrigado por dedicar seu tempo. Você sabe, esses casos, onde já houve ordens de proteção no passado, e claramente houve algumas ordens de proteção só no último mês, e então ver como isso se desenrolou é trágico além das palavras.
como alguém que, sabe, como ex-promotor, até mesmo do lado da defesa, e você vê casos de violência doméstica, quais pontos mais te chamaram a atenção sobre o caso de Sean Duffy e Sarah Gilson até agora? Sim, isso é brutal. Quero dizer, isso é brutal porque não quero afirmar que era previsível. Mas se você analisar as estatísticas de agressão doméstica e violência doméstica, ao analisar as estatísticas sobre quando é mais perigoso, este é o momento. Estamos falando do dia 10 de junho, quando de repente ela toma a decisão de ir e conseguir uma OFP, uma ordem de proteção, porque no dia 9, a polícia disse que, ao que parece, ele realmente vai ser acusado de abuso sexual. Ela toma essa decisão no dia 10. É aí que você meio que, ouso dizer, apertando o gatilho, porque é aí que se torna perigoso. Estatisticamente, você pode ver o que isso causou em nível nacional. O que vimos é que você pode observar e perceber que, especialmente com o assassinato de mulheres, você vai notar que cerca de metade das mulheres assassinadas é morta por um parceiro íntimo. E se você observar, veja esses números. Cerca de metade dessas, isso acontece quando elas decidem ir embora. É esse o nível de perigo disso. Você vê que os números chegam aos milhares. E então você percebe que este é o momento em que isso mais importa. Essa é a dificuldade que o sistema de justiça criminal enfrenta. Será que este vai ser mais um daqueles casos em que os dois simplesmente se separam e cada um segue seu caminho? Vai ser assim ou vai ser assim? O problema é que juízes de todo o país, incluindo Oklahoma, estão lidando com isso. Bem, voltando a 2021, Sarah pede uma medida protetiva e depois isso é arquivado porque ela não comparece à audiência no tribunal. E parece que eles continuaram de alguma forma tendo um relacionamento. E, infelizmente, cobrindo muitos desses casos, nunca é... Sabe, alguns desses relacionamentos não é como se fossem ruins o tempo todo. Tem momentos bons e depois ruins. E aí você tem esses momentos muito sombrios. E então talvez alguém consiga puxar a outra pessoa de volta para esse relacionamento. E é difícil quando você olha para 2021 e claramente algo devia estar acontecendo ali. Mas então eles se reconciliam de alguma forma. E é como? O que o sistema legal pode fazer quando você tem alguém como Sean Duffy, pelo que estamos vendo nessa história, era uma pessoa violenta? A ex-esposa dele fala sobre ele ser uma pessoa violenta na entrevista dela para o TMZ. E ainda assim você tem essa pessoa que, ela não está pedindo essa medida protetiva. Talvez eles estejam voltando. Mas ainda assim, existem essas preocupações daqui pra frente. E agora, olhando pra trás, é um grande sinal de alerta. O que mais? E eu sei que essa é a pergunta para a qual ninguém tem resposta agora, mas é como se você olhasse para esse caso e fosse assim. O que mais poderia ter sido feito para protegê-la? Essa é a parte triste disso. Sabe, Chris, uma das coisas que fiz ao longo dos anos foi ensinar advogados a representar clientes que vão buscar OFPs, ordens de proteção, ou lidar com uma questão envolvendo uma ordem de proibição de contato. Essencialmente, o sistema jurídico intervindo para separar duas pessoas. E uma das coisas que temos visto repetidas vezes é a quantidade de trauma que alguém enfrenta. Como você consegue essa OFP em primeiro lugar? Quantas dessas são abandonadas antes de irem buscar outra ou mais uma? Isso acontece o tempo todo. Mas o problema que você tem, é claro, você quer que o sistema judicial, o sistema legal intervenha e diga para a vítima ou para a testemunha que fez a denúncia, dependendo de como você queira ver isso. Você quer que o tribunal venha e diga: você é adulto, mas decidimos que sabemos o que é melhor para você? Nós queremos isso e é aí que está o problema. Essa é a situação frustrante. Até onde você quer que um sistema judiciário diga: nós sabemos o que é melhor para você? É isso que torna tudo tão difícil. Certo. E é uma daquelas coisas que, pra mim, como alguém de fora que não é advogado, dá vontade de pensar que depois de algo em 2021 existisse algum tipo de processo, algum acompanhamento, ok, ela não vai pedir a medida protetiva, mas essa pessoa é perigosa? E eu sei que isso também, por outro lado, entra naquela questão de: será que você está violando os direitos de uma pessoa inocente? Se fosse só um grande mal-entendido, quero dizer, claramente nesse caso, não é disso que estamos falando. Quando você olha para as acusações, como o fato de ela ter ido nas redes sociais e acusado ele de ser um pedófilo, querendo que o mundo visse isso, sabendo o que ela sabia. E então, aparentemente, ele seria acusado de um crime sexual. E vamos falar sobre o processo só nessa parte. O que você acha de como essa parte se desenrolou nas redes sociais? Porque ambos eram pessoas que eram, pelo menos localmente em Oklahoma, parecia, pessoas notáveis no TikTok.
Sim, você percebe o quanto as redes sociais complicam tudo isso. De repente, isso pode chegar a alguém que é violento, alguém que pode ser paranoico, alguém que pode ser egocêntrico, se achar importante, narcisista. O dano pessoal que vem de algo se tornar público. Imagine excluir tudo isso e isso acontecer com qualquer pessoa e a reação dela. Agora vamos colocar todas aquelas outras características em alguém e perceber como isso também pode motivar essa pessoa. Isso pode ser a faísca que inicia tudo isso. Claro, na verdade não é assim. O problema, Cris, você sabe, eu penso sobre isso há décadas já. Como você lida com essa questão? Sabe, quando pensamos sobre essa questão, lembre-se de que duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A UFP é uma questão civil, não é uma questão criminal. Então, em outras palavras, quando alguém vai buscar uma UFP, uma ordem de proteção, eles vão ao tribunal e dizem ter vários motivos para pedir que essa pessoa fique longe de mim. Mas isso não vai ao tribunal criminal, significando que há uma espécie de árbitro independente, separado do policial ou dos policiais envolvidos na própria investigação. Acho que a pergunta passa a ser: quando você busca uma UFP, isso faz com que, ou deveria fazer com que a polícia automaticamente se envolvesse para investigar isso como uma possível agressão doméstica? Agressão doméstica contra ela, agressão doméstica contra as crianças, agressão doméstica de alguma forma, isso por si só deveria automaticamente fazer com que a polícia se envolvesse, independentemente de ela pedir ou não? Claro, aqui está o outro lado disso. Se eles fizessem isso automaticamente, será que isso impediria algumas pessoas de buscar uma ordem de proteção em primeiro lugar, sabendo muito bem que a polícia de repente começaria a se meter na vida de todo mundo? Pode ser que sim, o que poderia até piorar a situação. Vê o dilema que enfrentamos? Sim. Não, é sim, porque em um caso como esse, é fácil, olhando para trás, ver todas essas coisas que agora são sinais de alerta. E você pensa, esses são todos momentos em que poderia ter havido mais intervenção, que esse homem poderia ter sido tirado das ruas. E aí você também pensa na jovem que é a vítima no caso de crime sexual, no caso de molestação sexual de menor, que era com o que ele acabaria sendo acusado. Antes de prosseguir, suponha que alguém viole uma ordem de proteção. Qual costuma ser a punição? Se isso não tivesse terminado do jeito que terminou, Sean Duffy vai até a casa dela, que fica dentro dos 100 metros ou 100 jardas dos quais ele deveria se manter afastado dela. Qual seria a penalidade por isso? Cada jurisdição é um pouco diferente. Isso é Oklahoma, mas pensemos como estamos vendo isso nacionalmente. Se ele violar essa UFP, e isso às vezes pode ser manter 100 jardas de distância de mim, pode ser que você não possa me ligar, não possa me mandar mensagem, não possa me enviar algo no Facebook, não possa fazer nada no Instagram. Quero dizer, qualquer uma dessas pode ser violação. Quando eles violam, isso automaticamente transforma o caso em um caso criminal. O que torna diferente é que agora você está violando uma ordem judicial. Você não está indo atrás dela, está essencialmente indo contra o tribunal. Assim, isso vira um caso criminal. Em muitos desses casos e em muitas jurisdições, o que são, na verdade, são infrações relativamente leves em termos de delitos criminais. Você verá como contravenções, mas também são agraváveis, o que significa que podem ficar muito graves muito rápido. Então, a primeira pode ser uma contravenção, a segunda pode ser uma contravenção ou uma forma agravada de contravenção. Frequentemente, pelo menos na minha jurisdição, essa terceira, dentro de um período de 10 anos, é automaticamente um crime. E conforme o histórico criminal da pessoa, até mesmo as contravenções podem ser muito, muito sérias, porque podem configurar descumprimento das condições da liberdade condicional. Elas também podem levar à prisão. Muita coisa pode acontecer, mas o que realmente acontece é que isso coloca a polícia dentro do sistema. Como falamos antes, quando você o envolve mais cedo, você espera depois, a OFP é registrada e assinada pelo juiz. E então a polícia é envolvida se algo acontecer. A ideia é parar isso e que, idealmente, a OFP por si só já seria suficiente. Mas há esses casos, e eu também já vi isso, em que isso pode ser exatamente o resultado, se não apenas a violação daquela UFP. E quanto a isso, foi apenas um. Eu não sei qual foi o impacto disso no caso, mas em relação à investigação criminal,
Ele foi acusado, quando era técnico de basquete juvenil, de beijar e tocar uma garota de 15 anos que supostamente fazia parte do time dele. E então, sabe, isso foi levado à polícia em Owasso, Oklahoma. E então tem meio que isso. Eu acho. Porque, por um lado, Sean Duffy era membro da tribo Osage. Por outro lado, a escola onde ele supostamente era técnico ficava em terras indígenas. Vou citar o comunicado de imprensa, que afirmou que o incidente foi considerado um crime grave nos termos da Lei Federal de Crimes Graves, em território indígena. O relatório sobre molestação sexual de menor foi enviado ao escritório do procurador do Zelsen UA para revisão, encerrando a jurisdição do Departamento de Polícia de Owasso no caso. O que isso realmente significa em tudo isso e como estava uma investigação criminal na época da morte de Sean Duffy? Certo. Então vamos pensar em quem tem o direito de processar. E essa realmente é a questão. Então, por exemplo, se você está no estado de Nova York, isso significa que vai ser ou na jurisdição local ou pode ser em nível estadual de modo geral, a menos que seja um crime federal. Mesmo assim, o governo federal interviria. Se alguém usasse informação privilegiada, seria questão federal. As autoridades federais são as que de fato processam esse caso no Distrito Sul de Manhattan. Isso pode ocorrer assim. Mas quando estamos falando de terras indígenas, isso muda. Também é uma questão de jurisdição. De certa forma, é similar ao que falei sobre o uso de informação privilegiada. O que temos aqui é alguém que é membro de uma tribo, e isso aconteceu em terras indígenas, o que significa que a tribo tem jurisdição. E com base em como isso foi estabelecido, basicamente em nível nacional, às vezes tem órgão e tem. Existe alguma cooperação entre as tribos indígenas e o Estado. Quando se trata de questões menores, pode ser uma acusação simples, pode ser um caso de dirigir embriagado. Geralmente há um acordo segundo o qual a jurisdição local, se não for a própria tribo que processa, certo? Mas quando você está falando de um crime grave como agressão sexual, como abuso sexual, então são os próprios federais. O escritório do procurador do ZEU apresenta a acusação. Mas isso por si só não significa que a polícia não teria se envolvido localmente na acusação dele, porque algumas dessas investigações já tinham sido feitas em nível local. Mas são os promotores do escritório do procurador do ZEUA, o escritório do procurador do ZEUA, que são realmente os responsáveis pela acusação. Lembre-se, ele ainda nem tinha sido acusado. A investigação estava apenas, relativamente falando, começando agora. Só que eles chegaram e disseram, é nosso. Nós é que vamos processar isso. E é assim que eles fazem isso. Às vezes acontece em casos de agressão sexual, às vezes acontece em casos de pornografia infantil, porque cruza as fronteiras estaduais, aí vira um caso federal. E quando se trata do caso criminal, você tem essa vítima de 15 anos e ela não deve ser esquecida nessa história porque o que foi alegado contra Sean Duffy nesse caso específico é algo extremamente traumático. Obviamente, ele está morto, então não pode mais ser réu no caso. Mas e quanto a essas alegações? Quero dizer, claramente, ele não está mais aqui. Mas o que mais pode ser feito por alguém que passou por algo assim, considerando o que foi alegado nesse caso? Sim, isso é brutal, porque essa jovem é uma vítima. Ela é. E essa é a resposta. Não existe um caso criminal. O caso criminal está praticamente encerrado. Nunca houve denúncia. O que ela poderia fazer? Acho que, realisticamente, a única coisa que ela poderia fazer é processar, ou a família dela poderia processar o espólio de Duffy em nome dela. É isso que eles poderiam fazer. E dessa forma, ela poderia conseguir pelo menos um pouco de redenção, talvez tratamento, talvez algo que a ajudasse a seguir em frente e superar as dificuldades que ela vai enfrentar agora. Por causa dele, bem, pelo menos as acusações do que ele fez. Sim, vamos ver o que acontece a seguir, se acontecer algo. Este é um caso realmente horrível. É difícil falar sobre violência doméstica depois, quando já havia sinais de alerta no comportamento dele. Mas aí chega a esse ponto. É terrível. Jack Rice, advogado criminalista, ex-promotor e ex-agente da CIA. Sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. Obrigado. Isso encerra o On The Case, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Também estamos disponíveis no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.